Nas encruzilhadas entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, no território montanhoso do Cáucaso, situa-se a Armênia, um país de contornos geográficos modestos, com apenas 30 mil quilômetros quadrados. Essa nação, lar de cerca de 3 milhões de pessoas, encontra-se entre vizinhos notáveis: a Turquia a oeste, o Azerbaijão a leste, a Geórgia ao norte e o Irã ao sul. Notavelmente, uma fração considerável dos armênios reside no exterior, enviando dinheiro de volta para casa, o que se tornou uma fonte vital para a economia local. A posição geográfica da Armênia, sem saída para o mar, impõe desafios singulares ao seu desenvolvimento econômico. As rotas de comércio são principalmente terrestres ou aéreas, dependendo significativamente dos corredores através da Geórgia e do Irã, devido às tensões com a Turquia e o Azerbaijão que limitam as opções de comércio com estes países. Erevan, a capital, emerge como o epicentro de atividades econômicas, culturais e políticas do país. É nesta cidade que se concentram as principais iniciativas de desenvolvimento e relações internacionais. Fora da vibrante Erevan, a Armênia é marcada por uma paisagem predominantemente campestre, com comunidades menores que sustentam um estilo de vida mais sereno e tradicional. Vou explorar agora a evolução histórica da Armênia. Essa nação foi absorvida pela Rússia bolchevique e, em conjunto com a Geórgia e o Azerbaijão, passou a fazer parte da União Soviética como a República Socialista Federativa Soviética da Transcaucásia, criada em 1922. A era soviética trouxe para os armênios um período de estabilidade moderada, embora marcada por opressão política, incluindo a perseguição religiosa sob a liderança de Stalin. O período pós-Stalin, iniciado com sua morte em 1953, trouxe um certo alívio para os cidadãos da Armênia, com a gradual melhoria das condições de vida. Isso incluiu a reabilitação da igreja e a construção de um monumento em 1967 em memória das vítimas do genocídio armênio. A Armênia conquistou sua independência em 1991, no contexto do desmembramento da União Soviética, mas se deparou com desafios econômicos e um conflito territorial com o Azerbaijão. A restrição econômica imposta ao país pelo Azerbaijão e pela Turquia exacerbou suas dificuldades financeiras. Em 1988, um terremoto catastrófico em uma área conhecida por sua atividade sísmica causou a trágica perda de 23 mil vidas. Atualmente, na Armênia, há uma perceptível dependência socioeconômica. Em sua capital, Erevan, o ambiente geral não é de grande exuberância ou felicidade, mas sim marcado por uma atmosfera de preocupação e tensão, particularmente entre os homens, que demonstram um nível de estresse superior ao das mulheres. As mulheres, contudo, destacam-se por sua sofisticação e cuidado com a aparência, exibindo uma vitalidade e energia mais pronunciada. Elas se entregam a atividades de lazer, como passeios e cafés, sessões de fotos em locais públicos e se vestem com distinção. A feminilidade armênia é um exemplo de elegância atemporal. Cada mulher na Armênia apresenta uma combinação singular de elegância e cultura, com traços marcantes e pele resplandecente, evidenciando uma beleza autêntica e natural. É interessante observar que, em meio aos locais, podem ser encontradas pessoas que se deslocaram temporariamente para a Armênia devido aos recentes acontecimentos na Rússia e na Ucrânia, o que significa que nem todos os que se veem nas ruas são cidadãos armênios nativos. Observando atentamente as características físicas de certas mulheres na Armênia, nota-se uma influência eslava, provavelmente devido a conexões com a Rússia. Essa particularidade é mais evidente entre os homens armênios, que, influenciados pela imigração russa, demonstram uma forte atração por mulheres russas e ucranianas. No que diz respeito à comunicação, o armênio domina como língua materna, mas o russo e o inglês são também amplamente falados. Geneticamente, os armênios apresentam mais semelhanças com povos do Cáucaso do que com os eslavos, refletindo-se em características como cabelos e pele mais escuros, semelhantes aos de nações vizinhas como Geórgia e Azerbaijão. Os armênios exibem traços físicos marcantes, os homens com cabelos e barbas negros e densos, e as mulheres com uma tez morena e cabelos igualmente escuros. A sociedade armênia é composta por uma mistura de profissionais, estudantes e idosos, cada um contribuindo para a tapeçaria cultural do país. Em termos de aspirações profissionais,
Muitos armênios olham além de suas fronteiras, especialmente para a Rússia e a Europa, devido às restrições do mercado de trabalho interno. As mulheres armênias, embora inicialmente participem ativamente da força de trabalho, muitas vezes priorizam a família e a maternidade em estágios posteriores da vida. A importância de aumentar a população é um aspecto central na Armênia, um país com cerca de 3 milhões de habitantes. Isso é especialmente relevante considerando a discrepância de gênero, com aproximadamente 1,6 milhão de mulheres, o que significa um excedente de 200 mil mulheres em relação aos homens. A migração masculina para outras nações europeias acentua essa questão, levando a uma necessidade crítica de fortalecer a demografia armênia. Além disso, é notório entre os homens armênios um fascínio pelas apostas em eventos esportivos, uma alternativa para complementar suas rendas, dada a limitada promessa de prosperidade no mercado de trabalho local. Em Erevan, a capital, destaca-se a limpeza urbana e a diversidade de veículos, refletindo os variados padrões econômicos da população. Curiosamente, nas principais vias de Erevan, há uma tendência dos pedestres de atravessarem as ruas de forma imprudente, muitas vezes ignorando os sinais de trânsito, sem enfrentarem penalidades severas. Durante o verão, a cidade enfrenta um clima árido e calor intenso, com baixa umidade. Erevan também é conhecida por suas fontes, pontos de atração para turistas que buscam água fresca e fotografias. O sistema de metrô da cidade é eficiente, facilitando o transporte dos cidadãos. Nas proximidades das estações de metrô, especialmente nas áreas mais movimentadas, é comum encontrar lojas de livros usados e antiguidades remanescentes da era soviética. Erevan, o coração da Armênia, é uma cidade onde o passado soviético se funde com o presente vibrante. Esta capital é pontilhada com numerosas esculturas e marcos arquitetônicos que são vestígios da era soviética. Alguns destes edifícios históricos, com mais de 3 décadas, ainda estão em plena função, exibindo traços característicos daquele período. As praças de Erevan se transformam em centros de efervescência cultural, especialmente nos fins de semana, atraindo multidões para seus parques e cafeterias. Nesses espaços, os visitantes são saudados com hospitalidade, encontrando funcionários de cafés que são notavelmente amigáveis e sempre prontos para oferecer um serviço de qualidade, incluindo posar para fotos com entusiasmo. Entretanto, Erevan também é um lugar onde a política se faz presente de maneira delicada. Devido às tensões políticas internas e relações complexas com países vizinhos como Turquia e Azerbaijão, é aconselhável evitar conversas políticas com os locais. Há uma reserva palpável em relação aos cidadãos desses países, inclusive turistas. A amabilidade é uma característica marcante dos armênios. Uma saudação casual muitas vezes é recebida com um sorriso caloroso ou um bate-papo amigável, até mesmo de motoristas ao volante. A vida social da cidade gira em torno da Praça da República, onde a maioria dos eventos significativos da cidade acontece. Quanto ao transporte, os micro-ônibus brancos, um resquício da era soviética, ainda são um meio popular entre os moradores. No tocante à segurança, Erevan conta com uma presença policial significativa. Os oficiais, em uniformes com estilo militar, são uma visão comum, zelando pela ordem e segurança pública. Protestos e manifestações contra o governo acontecem de tempos em tempos, com a polícia atuando para manter a calma e prevenir desordens. Ao escalar as alturas da metrópole, um espetáculo natural se revela. A cadeia montanhosa, dominada pela imponente figura do Monte Ararat, situado na Turquia, visível claramente de Erevan. Esta visão sublinha a íntima proximidade geográfica entre Armênia e Turquia. Do alto, Erevan se apresenta como uma cidade de escala moderada, com uma paisagem urbana pautada por uma contida presença de estruturas modernas e elevadas. Para quem procura um lar na cidade, é essencial ajustar expectativas, pois a oferta imobiliária geralmente se resume a habitações tradicionais ou apartamentos que podem demandar reformas. As fachadas destas construções tendem a ser de cores suaves, e o valor médio de aluguel para um apartamento de 2 quartos gira em torno de $500 mensais, um montante significativo para o padrão de vida local. Nas ruas, é comum ver veículos mais antigos, especialmente Mercedes e carros de fabricação russa, enquanto os mais abastados optam por veículos alemães mais novos. O dia a dia na Armênia é marcado por desafios, dada a forte dependência de importações e a limitada produção doméstica.
uma família de 4 membros necessita, no mínimo, de uma renda mensal de $1.000 para manter um padrão de vida básico. Viver com menos frequentemente acarreta em dificuldades. Além disso, é notável a presença de idosos ainda ativos no mercado de trabalho, em uma idade em que, idealmente, estariam desfrutando da aposentadoria. No momento, a Armênia utiliza o dram como sua moeda oficial, e o menor salário mensal no país gira em torno de 55 drams, o que corresponde a cerca de 125 euros. O custo médio para alugar um imóvel por mês oscila entre $300 e $400, um valor que se situa abaixo da média de países europeus, árabes, americanos e até de várias nações balcânicas. Esta situação evidencia a baixa remuneração predominante na Armênia, forçando até mesmo os idosos a manterem suas atividades laborais para conseguirem subsistir. Um dos destaques da produção local armênia é o seu setor vitivinícola. Os armênios têm grande apreço e confiança na qualidade dos vinhos produzidos em seu território, que podem ser apreciados e avaliados nos restaurantes sofisticados do país. Por outro lado, ao se deslocar para fora da capital e explorar as regiões rurais da Armênia, você se deparará com um estilo de vida mais tradicional e distante dos padrões modernos. Em meio às paisagens naturais da Armênia, grandes áreas de terra preservam sua beleza e autenticidade, transmitidas ao longo dos séculos. Nestes locais, pequenos povoados pontuam a paisagem, mas as grandiosas montanhas armênias permanecem como testemunhas imutáveis do tempo. Nas áreas rurais, a infraestrutura básica e o traçado das estradas adicionam complexidade ao cotidiano. Veículos antigos, muitos com mais de 20 anos, são comuns, assim como construções antigas. Além da capital, Erevan, turistas são atraídos para explorar o cenário único e as terras áridas da Armênia. Apesar de seu tamanho modesto, a Armênia é um tesouro de espaços abertos e naturais. As montanhas oferecem um cenário calmante e meditativo, capturando o coração dos visitantes. A vida nas aldeias armênias também encanta, com tradições preservadas ao longo dos tempos. Nas aldeias, as mulheres preparam o lavash, um pão tradicional, amassando e assando-o em fornos tradicionais no solo. Em contraste com as áreas urbanas, as aldeias promovem um senso de comunidade e cooperação, especialmente visível quando os moradores se juntam para fazer pão para todos. As casas, muitas vezes não pintadas, revelam suas estruturas de tijolo e pedra, adicionando ao charme rústico do local. Além de panificação, os residentes cultivam frutas e vegetais em seus jardins e pomares, praticando uma agricultura orgânica e sustentável. A vida rural na Armênia é definida pela simplicidade e uma profunda conexão com a terra, com os moradores vivendo de forma autossuficiente através da agricultura e pecuária, garantindo alimento suficiente apesar de uma economia modesta. A Armênia é, sem dúvida, um destino turístico encantador, mas não é tão atraente para quem busca um lar permanente. Desafios políticos, tanto internos quanto nas relações exteriores, impactam negativamente o desenvolvimento do país, dificultando a obtenção de um padrão de vida moderno. Deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!